Então, vamos lá. Então, na pergunta 899, temos: de dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente na satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpado? Veja que nós vamos ver 3 perguntas, onde Kardec vai tentar encontrar explicações ou tentar entender melhor essa questão do interesse pessoal na aplicação da fortuna e das coisas materiais, né? Então, aí ele quer saber, né, nessa primeira das 3 perguntas, se uma pessoa nasceu rica e aí ela usa só para si própria a fortuna, ou se essa pessoa ela batalhou, né, ela nasceu pobre, com dificuldades, mas ela batalhou, ela conseguiu com seu esforço ser rica, e ambos têm essa característica, eles só usam para si próprio o dinheiro, né? Eles não usam o dinheiro para o próximo. Qual deles é o mais culpado? Veja, né, Kardec está tentando entender aqui o jogo de valores. E quando eu li isso, eu fiquei tentando imaginar uma resposta, eu imaginei, acho que os dois são culpados, né? Mas nós vamos ver que não é assim, igualmente culpados, mas não é assim. Os espíritos respondem que o que conheceu o sofrimento é mais culpado, porque ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia. Então ele tem a condição de aliviar a dor e o sofrimento, mas ele não o faz. E o outro, ele não tem essa compreensão, ele nunca teve essa vivência das dificuldades e da dor, né? Como geralmente acontece, ele nem se lembra mais de sofrer, né, aquela pessoa. E, Cris, precisa deixar alguém entrar na sala, por favor? E aí eu lembrei nesse momento, né, que a gente às vezes se questiona muito para que serve a dor e o sofrimento. E eu me lembrei que a dor, na realidade, ela é um instrumento de educação divina para quando a gente é rebelde, vamos dizer assim, né? E que talvez, como eu sintetizei aqui esse pensamento, a dor nos ensina a empatia, e a empatia nos abre as portas ao amor. Então, essa pessoa que teve essa experiência de sofrimento, ela teve uma vivência direta da dor, das dificuldades, e ela, em teoria, ela está mais próxima de entender, ela teve elementos para poder compreender o sofrimento e abrir seu coração e não se ser indiferente ao sofrimento alheio. E se ela não faz, ela é mais culpável por ser egoísta, não usar seus recursos para ajudar as pessoas, do que aquele que, tendo uma vida sempre tranquila, às vezes tem um desconhecimento ou uma não compreensão do que é o sofrimento. Na pergunta 900, aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Então a gente vê que isso pode ser uma argumentação, né, pessoal? Então a pessoa, ela ajunta tudo, ela é avara, ela não usa com os outros e nem com si própria, né? E o argumento é que, não, estou construindo uma fortuna onde eu vou deixar os meus filhos, né, os meus netos em paz e segurança. E Kardec, então, quis saber se isso seria alguma coisa que desculpasse a pessoa, né, e que isso tornasse mais meritória ou menos complicado o fato dela não utilizar os recursos para com o próximo. E a resposta é bem simples e direta. É um compromisso de má consciência. Então, compromisso, ou seja, é aquilo que eu me comprometo a. Então, eu aceitei isso, né? De má consciência, de uma consciência equivocada. Então, é uma ideia errada. E essa pessoa terá que arcar com as consequências de aprender o certo, já que aquela ideia de guardar para o futuro dos filhos, né, ela é errada, ela não se sustenta.
E existe, né, no Evangelho, passagens que nos remetem a isso, quando diz para não juntarmos tesouros nos celeiros, né, onde não juntarmos tesouros materiais que são corroídos pela ferrugem. E essa pessoa que buscou estruturar, né, esses bens materiais para os seus filhos ou para os seus netos, nem sempre ela transferiu para ele coisas de mais valor, né? É uma preocupação material, na sequência talvez o mais relevante seria ela tivesse transmitido amor, ensinamentos, ensinado a trabalhar, ensinado a valorizar o esforço, a capacidade dessas pessoas, porque se você imagina que os seus descendentes vão ter um monte de dinheiro, eles vão ter uma vida confortável, a gente vê na prática que algumas vezes isso faz com que eles não se esforcem, e você acaba negando a eles o principal da encarnação, que é o esforço, e esse esforço e esse trabalho vão fazer com que desenvolva tanto a inteligência quanto toda a parte moral da encarnação da pessoa. E essa ideia é uma má ideia, né? Porque se você privar os seus descendentes da oportunidade deles trabalharem por si próprios, isso pode ser ruim e, no fundo, não vai desculpar a pessoa dessa avareza dela. E a terceira é essa, é a pergunta 901. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. Então ele vai agora entender duas formas de ser avarento. Então ele é tão avarento mesmo que ele não gasta nem para si próprio, ou seja, ele morre de necessidade. Ele poderia usar os seus recursos, mas ele acaba não utilizando e ele mesmo se passa por necessidades. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior julgamento no mundo dos espíritos? Então, aquele avarento que ele é tão avarento que ele não gasta nem consigo próprio, ou aquele avarento que, no fundo, ele não gasta com os outros, mas consigo ele se permite tudo, eles são iguais em termos de ponderação de erro? E a resposta é direta também. Aquele que goza é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Então, se a gente aprofundar um pouco no entendimento disso, percebemos que na primeira situação, isso é hipótese, né, pessoal? Kardec está tentando esmiuçar essa questão da relação das pessoas com os bens materiais. E é interessante que, quando a gente se vê virtudes e vícios, o Kardec ele tratou muito dessa questão do vício material. Ele não tratou de vício de outros vícios, né? O vício da usura, o vício de bebida, o vício do sexo, outros vícios assim, ele não trouxe. Ele trouxe essa questão do apego à matéria, né? E esse primeiro, então, que não gasta nem consigo próprio, a ponto de ter privações físicas e vir a morrer sobre o seu tesouro, ou seja, ele morre ali sem gastar consigo próprio, às vezes na própria saúde, essa pessoa acabou recebendo já na Terra em vida parte das consequências negativas. E essas consequências negativas que ele recebeu, elas vão servir para que ele mude seu modo de pensar. A gente sempre tem que entender que as consequências divinas, né, que são o sofrimento, em realidade são alertas ou coisas que orientam a nossa interpretação da vida para que a gente seja mais assertivo em fazer as coisas corretas. Então essa pessoa vai ter a chance de avaliar no plano espiritual que ela deveria ter gasto com ela mesma, gasto com os outros. Então ela já começou a sofrer pelo fato da vida miserável, vamos dizer assim, que ela teve. Enquanto o segundo, ele é mais um egoísta. Por quê? Porque ele tem dificuldade com gastar o dinheiro. A grande dificuldade dele é gastar dinheiro com o próximo, porque consigo mesmo ele gasta. Então, para ele, tudo pode. O que ele não quer é gastar com o próximo. E essa é uma situação mais grave do ponto de vista espiritual, porque o interesse pessoal aí é muito mais forte, enquanto no outro tem muito, às vezes, de desequilíbrio,
insegurança, né? Por isso que ele não gasta. Existem várias vertentes que podem estar ocorrendo. Enquanto aqui, a questão principal é mesmo o egoísmo, o interesse pessoal muito forte. E aí temos mais essa última pergunta ainda em relação à riqueza, que é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Veja que Kardec era duro, né? Então ele vai cercando, ele pergunta a mesma coisa de várias formas. Então agora é uma pessoa que ela almeja ser rico. Ela acha que isso é muito importante. Então ela tem um apego material. Ela está de olho em bens materiais, possibilidades materiais, mas no fundo o que ela busca, o que ela fala, é que tendo esses recursos, ela vai poder fazer um bem melhor. E às vezes a gente brinca, né? Não, se eu ganhar na loto, eu vou ajudar um lar, eu vou abrir uma creche, vou abrir um orfanato. Não é isso? A gente fala brincando, né? Ou fala sério também, né? Então a resposta é: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Esse quando é que traz uma observação muito importante, né? Quando esse sentimento do próximo é puro, é louvável. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Pergunta o espírito. Então o espírito conhecedor, né, do íntimo das pessoas, ele já está fazendo um alerta que nem sempre é assim. Não trará o culto a uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Ou seja, não sou eu mesmo que eu busco fazer o bem ao invés do próximo, né? E essa é uma questão de foro íntimo que cada um é que vai ter que responder. Eu não posso acusar, mas vale uma boa reflexão, né? E da minha parte, eu acrescentei isto para não esquecer de comentar com vocês, que há muitas formas de se fazer o bem, não somente com recursos materiais dependentes da riqueza. E para algumas situações, isso é uma desculpa, né? Eu nada tenho, por isso que eu não dou. A verdadeira caridade é imaterial. Se nós lembrarmos, caridade, quando no livro, no capítulo aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec perguntou o que é a caridade no entendimento de Jesus, mais ou menos assim a pergunta, e a resposta não teve nada a ver com material, com dinheiro, com riqueza. Os espíritos responderam que é benevolência, indulgência e perdão. Então, a caridade, ela é um sentimento. E esse sentimento, qualquer um pode dar, né? Independente de ter dinheiro ou não. Aquele que se vê impossibilitado de fazer o bem por falta da riqueza se equivoca e vê a caridade apenas na ação material, né? Então, essa pessoa teria que aprender que fazer o bem não depende de dinheiro, que o principal não é a matéria, mas sim o espírito, e em se desmaterializando, aceitar a condição que ela tem hoje, de pobreza relativa, ou pobreza grande mesmo, não sei, porque talvez seja aquela prova que ela escolheu, aquilo que ela precisa passar naquele momento, e ao invés de direcionar seus esforços para ser rica, direcionar seus esforços para fazer dentro dos recursos que ela tem o máximo possível, né? E nós vemos que os grandes exemplos da humanidade, de novo, tiveram vidas difíceis e nem sempre, e eles não fizeram o bem materialmente. Então a gente pensa no Chico Xavier, no Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Jesus, né, São Francisco de Assis. Esse pessoal não fez o bem com dinheiro. Foi muito além disso, foi muito mais profundo. E essa caridade verdadeira pode ser feita sempre. Sempre que a gente tem o sentimento, a maturidade espiritual e o desejo sincero de realizá-la. E agora, dentro dessa questão de virtudes e vícios, ele vai mudar o enfoque, né? Ele estava falando da parte financeira, do apego aos bens, e agora ele vai falar um pouco das questões de personalidade que a gente tem. Então ele começa perguntando assim, Allan Kardec: a culpa em estudar os defeitos alheios? E a gente entende que esse é um caminho estreito, curto, próximo à maledicência,
a maldade, né? Mas ele perguntou de franco, assim, né? Olha, se eu quero entender os defeitos alheios, eu estudo o que as pessoas têm, isso é um problema, né? E vamos ver o que os espíritos responderam, né? E a gente faz bastante isso, né, pessoal? Muitas vezes, infelizmente, a gente percebe que o móvel das nossas conversações, o que nos anima a conversar, é a vida do outro. E esse outro é avaliado, né, julgado. Então, como que é isso em termos desse capítulo de perfeição moral? E a resposta aí já foi um pouco mais longa, então os espíritos sentiram necessidade de comentar mais. Se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é falta com a caridade. Indulgência, benevolência, né? Dois aspectos da caridade que não combinam de forma alguma com esse tipo de atitude. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então não disse é sempre útil, mas pode ser. Então a gente entende que existe mais uma exceção do que uma regra. Então, às vezes, pode ser que se eu fico avaliando uma pessoa e tentando entender o que ela faz de certo e o que ela faz de errado, aquilo me ajude para que eu amadureça, tenha uma visão crítica para não cometer mais aqueles erros, né? Mas se for para que eu critique e fale para o próximo e julgue aquela pessoa e conclua sobre a vida dela, sobre a moral dela, isso é falta de caridade, isso não seria adequado, né? Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade, como eu já havia me adiantado. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Então, será que o que eu digo do outro não poderia ser dito de mim mesmo? Ou mesmo eu não tendo aquele defeito, será que eu não tenho muitos outros que podem ser, às vezes, até piores? Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sedes humildes e modestos. Por serem duros, seres dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Então, na busca de virtudes, de perfeição moral, avaliar o próximo pode ser bom quando é feito de forma íntima ou num diálogo com alguém que tem, da mesma forma que você, o objetivo construtivo de aprendizar, separar boas atitudes, compreender as implicações de más atitudes, mas, na maioria das vezes, aquilo é falta de indulgência e falta de caridade. E o alerta que o Espírito dá é: busque fazer que você seja o oposto dos defeitos que você vê nos outros, né? E a gente sabe que em psicologia, na maior parte das vezes, o que muito nos incomoda no outro é aquilo que nós mesmos temos. E é muito comum que, quando a gente vê uma pessoa que está sempre criticando determinadas atitudes de diferentes pessoas, aquelas mesmas atitudes sejam parte da personalidade dele, ou dificuldades que ele mesmo tem. E nós temos essa questão de transferir para os outros as nossas próprias dificuldades e mazelas, e aí até quem é bom entendedor percebe que aquele que muito fala de determinados defeitos é possível que os tenha. E a gente tem que tomar muito cuidado nisso, e vem toda essa segunda parte da questão, que é nos alertar que mais vale nos esforçarmos para não termos mais aqueles problemas do que divulgar aqueles problemas e aquelas situações, né? E essa parte do argueiro no olho do vizinho, eu achei legal trazer para a gente observar como complemento aqui dessa questão 903. E eu peguei lá do Novo Testamento com tradução de Haroldo Dutra, né, que já falamos que é muito importante a gente, como espírita, ter essa versão, né?
E isso tem um título de 3 proibições. Então veio um título de 3 proibições, aí vieram várias proibições. Depois teve uma segunda 3 proibições, depois que são essas daqui, né? Está no Evangelho de Mateus. E aí não está aqui, Mateus 7:1 até 7:6. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgueis, sereis julgados, e com a medida com que medis, serei medidos. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho. A gente vê com diferentes traduções, tem diferentes nomes, né? Haroldo escolheu aqui cisco e viga, né? Isso aí varia muito. Ele entendeu que essa seria a melhor palavra em português. Então é bem dentro dessa questão que os espíritos responderam, né? De evitar o máximo o julgamento das pessoas. E Jesus foi bem enérgico e nos alertou. O juízo que você usar para julgar os outros será o mesmo que será usado contra você. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa muito austera, rigorosa no juízo, é porque eu tenho um coração duro. Eu não tenho benevolência, eu não tenho indulgência. O fato, para que eu seja um juiz austero, um juiz que julga com severidade, tem que ter em mim ausência de amor ao próximo, ausência de empatia, ausência de caridade. E isso é que é o problema que eu tenho. Não é que Deus fica me olhando e vai vir falar, poxa, você julgava duro os outros, agora eu vou julgar você duro também. Não, é uma simples consequência do meu estado, do meu padrão evolutivo. O que eu uso para com o outro é aquilo que volta para mim. Né? No estudo Pensamento e Vida, a gente falou isso. O que temos em nosso coração é como se fosse um imã. Né? Nós vimos isso, a gente trabalhou essa imagem na quinta-feira passada. E um imã que atrai. Então, a gente emite e atrai o que recebe. Então, se eu emito toda essa rispidez, essa falta de perdão, essa falta de compreensão, eu atraio aquilo mesmo para mim, né? Isso é uma lei natural. E aí ele complementa, por que vês o cisco no olho do teu irmão, não persegues a viga no teu olho? O que importa é, por que você vê no outro um defeito pequeno, que às vezes em você é muito maior? O que importa é a proporção, lá é menor, aqui é muito maior, e você não toma cuidado disso. Ou como dirás ao teu irmão, deixe que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Então você se põe a corrigir o próximo, né, nessas atitudes, sendo que você está abaixo dele, você carrega muito mais dificuldades do que ele. Então a gente não tem que se pôr a corrigir o próximo, porque eu tenho que cuidar de mim, porque é a única coisa que eu posso fazer, porque a evolução de cada um é uma atitude individual dentro do livre-arbítrio que Deus deu para que cada um siga seus próprios passos. Eu não posso obrigar ele a seguir os passos que eu quero. E, inclusive, Jesus usou a palavra hipócrita, né, segundo a tradução de Haroldo. Ou seja, ele foi muito firme nessa condenação. Retira primeiro a viga do teu olho, ou seja, cuide dos seus problemas. Muito igual ao que os espíritos falaram, né? Vou voltar para a gente ver. Se você censura por ser avarento, primeiro sede generosos, por serem orgulhosos, seres humildes e modestos, por serem duros, seres dóceis, por agirem com mesquinhez, sede grandes em vossas ações. Né? Então é exatamente o que está dizendo aqui. E por fim ele fala, não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-la com os pés e voltando-se vos despedacem. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, que é mais difícil da gente explicar. Fica essa primeira parte das 3 proibições, que foi retomada naquela lição, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, tá certo? Segundo ponto, né? Então, vimos da questão de julgar o próximo, de avaliar as pessoas. E agora ele pergunta, é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Então agora vamos ver, e o coletivo? Será que eu posso ser aquela pessoa, há mérito para mim, de ser aquela pessoa que fica estudando a sociedade, estudando os grupos, e desvendo, escrevo e relato os problemas coletivos? Então Kardec saiu do individual para o coletivo. E a resposta é, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Da mesma forma que na questão de avaliar um indivíduo,
depende do porquê, da razão, para avaliar a coletividade também. O que eu quero com aquilo? Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona. Veja, ele está dando a si mesmo o prazer de revelar os problemas sociais, e isso muito o agrada. Apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. E aí, essa palavra, essa tradução aqui, pessoal, é de Herculano Pires. Eu não tive tempo, eu pensei que o correto seria voltar lá no francês. O que Kardec escreveu aqui? O espírito faz uma apreciação, para a gente entender essa resposta, né? Mas eu não tive tempo, eu peguei no português mesmo. Vamos considerar que Herculano escolheu a melhor palavra. A apreciação é a opinião moral sobre. Então, essa pessoa, esse escritor que revela as questões da sociedade, ele emite uma opinião moral sobre certo e errado, então ele julga se aquilo está certo, se está errado, né? E como devem ser as coisas. Mas se ele faz apenas por prazer, ele é como se fosse a fofoca. Lhe agrada falar mal. E ele pode ser punido para isso. E nós vemos que nós nem sempre temos essa percepção, né? Às vezes nós vemos escritores que fazem muito sucesso e cujos livros são bastante críticos quanto às citações, quanto aos fatos históricos, quanto às pessoas. E eles levantam todos esses problemas, mas não dão soluções para aquilo, né? E então nós temos que entender que haverá algum benefício se ele fez com o fito de gerar um progresso. Olha, vamos entender como é para não fazer mais assim. Mas quando o escritor ele faz aquilo só pelo prazer de revelar, aquilo não é bom, né? E aí eu peguei emprestado aqui que eu assisti a palestra da professora Ivênia sobre a obsessão, palestra 2, né, parte 2 da obsessão, ela está já no Facebook. Se alguém quiser depois que não assistiu, a gente pode passar. Existem, então, a doutora Marlene Nobre escreveu um livro sobre isso, que existem várias formas de obsessão. E aí vejo que, para ilustrar as implicações dessa pergunta aqui, uma das formas de obsessão é a auto-obsessão, é quando a pessoa infringe sobre si mesma imagens mentais ou influências espirituais negativas sobre si própria, né? E aí isso vem, ela ilustra isso, a doutora Marlene, de um episódio do livro Libertação, capítulo 11, que é o caso do escritor. Então, em seus livros, ele fazia criações mentais negativas de volúpia, destruição, violência e malícia. E aí ele gerou formas de pensamento que atormentaram a ele mesmo. Porque a nossa mente, né, nós estamos estudando juntos no Pensamento e Vida, ela é capaz de modificar o fluido cósmico universal. O pensamento é uma força eletromagnética, e aquela força que nós emitimos retorna. E ela retorna negativa. E todas essas imagens mentais negativas, elas retornaram para essa pessoa, que nesse caso, retornam para nós também, criando problemas. E aí ele passou a ser perturbado por essas formas de pensamento e também por espíritos que se ligaram àqueles fatos e começaram, por uma questão de sintonia, a prejudicá-lo. Uma vez que ele desencarna, ele pede socorro a André Luiz, né, porque ele tem sido vítima de suas próprias insinuações, e com isso ele mantinha um contato, uma ligação mental com uma quadrilha de espíritos perversos, e ele se arrependia disso, né? E aí a remissão, ou seja, a libertação do espírito dessa forma de obsessão, ela vai depender da modificação do seu plano mental, o que ele vai precisar de tempo e esforço, né? Então isso eu achei que serve bem de exemplo para a gente entender as consequências desse tipo de postura, né, nessa pergunta aí do Livro dos Espíritos. E ele desdobra essa pergunta 904, agora em 904A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Porque, como falamos, tudo depende da pureza e da intenção dele. Se ele está estudando um aspecto social
com vistas a propor uma melhoria social ou deixar claro que aquelas condutas são erradas, isso é bom. Agora, se ele faz porque lhe dá prazer aquele escândalo, aquela maldade, ou ele se envolve e se sente atraído por aquela situação negativa, ele vai ter um problema para si próprio e vai ter que responder por os problemas que ele induzir, que aquele livro vier a induzir nos outros, né? Como que, então, nós podemos saber qual é a situação que o escritor teve, né? Foi pura ou não? E a resposta é direta também. Nem sempre isso é útil. Então, nós vamos ver aqui que ficar tentando descobrir isso talvez não seja muito importante. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se ele escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. E aí nós caímos na pergunta 903, que é do interesse de julgamento das pessoas, né? Então, se eu começo a tentar entender o porquê aquele escritor fez aquilo, muitas vezes eu acabo julgando ele. E não me interessa julgar ele, é errado eu julgar ele. Então, se o que ele escreveu foi bom, eu aproveito. Se o que ele escreveu foi mal, eu deixo ele arcar com as consequências, e não sou eu que vou agora falar mal dele, condenar aquele escritor, porque eu começo a fazer maledicência, falta de caridade, falta de benevolência. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar os preceitos com o seu próprio exemplo. E cai também na questão do olho e do, né, o cisco e a trave no olho da pessoa. Então, se ele realmente acha que aquilo é muito importante, que ele tenha uma vida dentro do que ele defende e não que ele simplesmente defenda teorias, escreva teorias e tenha uma vida que não é compatível com aquilo, porque aí para ele será um problema. E essa questão da vida, de exemplificar com a vida própria, é muito interessante. Alguns autores publicam obras muito belas e moralmente elevadas. Agora ele vai falar o oposto. Então as obras são belas e elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiram proveito. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Veja que pergunta inteligente de Kardec, né? Então aqui o espírito é o contrário. Ele escreveu bons livros. E nós podemos generalizar essa pergunta, né? Pode ser aquele que deu boas palestras, aquele que fez estudos brilhantes, né? Como eu, por exemplo, vou me comprometendo com a lei natural à medida que eu vou fazendo esses estudos com vocês, porque eu não posso mais, agora que eu estudei, estou até falando aqui, não posso alegar ignorância, né? Então, será que o fato de uma pessoa escrever livros maravilhosos, ou ser um palestrante incrível, que deu centenas, milhares de palestras, ou mesmo foi um aconselhador incrível, né? Então, no atendimento fraterno, por exemplo, ele sempre tinha palavras firmes, orientações para as pessoas. Mas eles mesmos não tiravam proveito. Ou seja, na vida deles, todas nessas situações, né? Como eu, por exemplo, continuar com a minha vida normal, não buscar melhorar em nada. Ou aquela pessoa que faz o atendimento fraterno, o que ele fala, o que ele faz, não é bem aquilo, né? Só pelo fato dele ter escrito um bom livro, dado uma boa palestra, ou dado uma boa orientação, isso vai ser bom para ele? Vai pesar positivamente para ele? E isso aqui é uma pergunta muito importante para que todo mundo que é religioso, né? Porque pede a gente entender qual é a profundidade com a qual eu tenho que me relacionar ou viver dentro do aspecto religioso que eu defendo ou quero. E a resposta não é muito animadora, viu, pessoal? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. Pronto, aí já morreu tudo, né? De que serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Então, tudo isso são sementes. Se ela não der fruto, eu não tenho com o que comer. Então, vou ser um faminto em espírito.
Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os frutos. É bastante impactante pensar nisso, né? E aqui eu tentei resumir dessa forma. O conhecimento é uma semente. Sem ação ou trabalho, não é útil nem alimenta a própria pessoa. Então, a gente pode até imaginar que os discursos, as palestras, os livros empolgarão alguém. Se essa pessoa conseguir tirar deles uma semente e plantar, e essa semente der frutos, só quem vai se alimentar dela é a própria pessoa que plantou aquela semente. E não recairá sobre quem fez a obra, ou a palestra, ou o estudo, nada. Para que a gente se aproveite daquilo que fazemos, nós temos que fazer germinar em nós as boas coisas. E aí nós temos que complementar com atos. E, infelizmente, talvez um conhecimento muito abrilhantado das coisas possa causar-nos mais problemas, né? E, com isso, a gente ouve, não sei se é certo ou não, mas relatos de espíritas que, quando desencarnam, estão em situações difíceis, às vezes mais difíceis que em outras religiões comparativamente, por quê? Porque são pessoas que se aprofundaram, então elas colheram muitas sementes. Estudamos muito, enchemos as nossas mãos de sementes, e que frutos nós vamos tirar disso, né? Então, acho que é uma reflexão, essa questão aqui, ela é bastante profunda, né, para a gente pensar aqui. 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Então, essa já é um pouco diferente a pergunta, né? Ele já houve questões semelhantes a essa, quando ele fala se a pessoa que faz o bem com vistas ao plano espiritual ter uma situação melhor, ele explicou que não, que isso não é bom, a gente tem que fazer a caridade desinteressada. E aí Kardec complementou, mas será que quando eu faço o bem para que eu me melhore, ou busco me melhorar e remover as más tendências, os vícios e meus defeitos, isso é errado? O Espírito respondeu lá atrás, que não, que isso faz parte do próprio processo evolutivo. Então aqui ele está dizendo isso, aquele que faz o bem conscientemente, reconhece que o faz, né, isso é repreensível. E, então eu sei o que é certo ou é errado, e eu opto por fazer o que é certo, né? Então eu faço o bem, estou fazendo bem, sei que estou fazendo o bem, e reconheço, não, estou fazendo isso porque isso é o certo. Será que isso é errado? Né? Porque então eu estou com uma intenção ali de fazer o certo? É lógico que não, né, pessoal? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. Então aqui é o próprio desenvolvimento da inteligência e da fé raciocinada. Foi o último estudo, o último capítulo que nós fizemos do Pensamento e Vida. Não existe fé cega, ela é infrutífera. Ela tem que ser acompanhada da razão e do conhecimento. Então, na mesma medida onde eu compreendo o que é o mal, eu compreendo o que é o bem. E aí, eu fazendo o bem, eu sei que estou agindo conscientemente, né? É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e na lei, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, capítulo anterior, capítulo 11. Então, essa pessoa, se puder, se a gente puder retomar a lei de justiça, de amor e caridade, para que a gente faça a distinção e o conhecimento dessa lei, a aplicação da lei de justiça, de amor e caridade, ela é importante para que sejamos virtuosos e para que combatamos os nossos vícios, que é o item agora é esse, vícios e virtudes. Então, para que eu seja virtuoso e não tenha vícios, eu preciso compreender a lei natural, sobre todas as leis,
a lei de justiça, a lei de progresso, desculpa, justiça, amor e caridade, progresso, todas as leis. E a lei de sociedade, lei de destruição, né? E ao compreender isso, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Então, isso é um processo natural, né? Eu tenho que entender o que está ocorrendo e aprovar ou desaprovar o que eu estou fazendo, estar de acordo com a minha própria consciência, ter minha consciência tranquila, como a gente costuma dizer. Não, eu estou de consciência tranquila. Por quê? Eu avaliei, de acordo com o conhecimento que eu tenho no momento, da lei de justiça, amor e caridade, todas as leis naturais, e cheguei à conclusão que a minha conduta foi correta, né? Não se pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. E o limite tênue disso, né, pessoal, é fazer o certo, sabendo que eu estou fazendo certo. Isso é importante. Mas, ao saber que estou fazendo certo, eu não me tornar vaidoso, presunçoso, orgulhoso, ou me apressar em me comparar com o outro, rebaixar o outro, criar um distanciamento do que é certo ou errado, porque eu já estou começando a avaliar o outro. Isso é totalmente errado. Mas enquanto eu estou no âmbito da minha própria individualidade e me esforçando para entender o que é certo dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais, e a cada ato que eu faço, eu tento reconhecer se eu estou certo ou estou errado, é o próprio processo de evolução que necessita da área da inteligência e da asa do amor, né? E a sabedoria vem do conjunto de tudo isso. Então, e aí eu trouxe para a gente pensar, eu já tinha trazido isso no nosso estudo da semana passada, essa questão 780A, que ela fala do progresso intelectual, né? E aí o que eu gostaria de destacar é isso, que a compreensão do bem e do mal, né, decorrente do progresso intelectual, pois então um homem pode escolher, desenvolvendo o livre-arbítrio, segue-se o desenvolvimento da inteligência ao desenvolvimento da inteligência. Então, o livre-arbítrio, a liberdade de agir, ela acompanha o desenvolvimento da inteligência. Então, para os animais, nas estágios iniciais da humanidade, onde a gente tinha uma inteligência muito pouca, o nosso próprio livre-arbítrio e as consequências dos nossos atos eram muito menores. Conforme nós desenvolvemos a inteligência, percebendo o que é certo e o que é errado, nós adquirimos, por consequência, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de agir e a liberdade de escolher. E como eu uso essa liberdade, é uma responsabilidade minha. Junto com a inteligência vem o conhecimento do certo e do errado. Junto com isso vem o livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio vem a responsabilidade que eu tenho sobre meus atos. Nesse momento eu não posso culpar a Deus, culpar a sorte, culpar a sociedade, culpar outro. Eu tenho que assumir eu mesmo como responsável por isso. E fazer isso é um processo natural de busca das virtudes. É o que responde aqui a pergunta. Então isso não é repreensível. É o caminho natural que nós vamos seguir para tentarmos cada vez mais só fazer o que é certo. Então, nós chegamos aqui no final desse capítulo 12, o item 1, que são as virtudes e os vícios. E então, nesse item 1 desse capítulo, haviam 17 questões. E agora eu vou fazer um resumo de todas essas questões, né, para o nosso estudo. E é lógico, né, pessoal, que infelizmente não vai ser nessa primeira leitura, nessa primeira passada, que a gente vai ter um aprofundamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma coisa que a gente vai estudar sempre, e a cada leitura nós vamos nos aprofundando mais. Mas o que eu tirei, que eu consegui elencar, que foi mais relevante aqui, são esses pontos que vou a seguir. Mas vocês podem ter outros pontos, e até vai ser legal que se eu tiver tempo ao final aqui, a gente pode abrir o microfone ou alguém escrever no chat algum ponto que
de destaque, de alguma consequência importante desse item que eu não acabei me esquecendo de colocar aqui nos resumos, tá certo? Então, a primeira coisa que nós tiramos desse item 1, virtudes e vícios, que a mais meritória das virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. E isso é a coisa mais difícil no momento atual da nossa evolução como espíritos. Que o salário das boas virtudes é a felicidade. Sentimos assim que as desenvolvemos. Assim que a gente desenvolve a virtude, a gente já tem a felicidade. E a gente entendeu isso com a parábola do Senhor da vinha, os trabalhadores da última hora. Que aquele que começou a trabalhar na primeira hora, na terceira hora, na 11ª hora, todos eles receberam um dinheiro, que é o quê? A felicidade do justo. E que nós, que estamos aqui na 11ª hora, assim que nós entrarmos como trabalhadores da vinha, já sentiremos essa felicidade, né? Não é uma coisa de futuro, porque às vezes a gente tem uma falsa impressão que eu só serei feliz quando eu remover os meus defeitos e eu for um espírito puro. Aquela é um outro grau de felicidade, mas a felicidade normal e uma vida boa, alegre, prazer de estar vivo, eu vou ter já na medida em que eu me acerte com as boas virtudes. O maior indicativo da imperfeição é o interesse pessoal. Então, esse é o maior indicativo de imperfeição. E em tudo que nos envolve, nós devemos ser bem rigorosos conosco mesmo e sempre estar nos questionando o que de fundo nos move. Às vezes alguém está fazendo alguma coisa e eu fico indignado contra aquela pessoa porque aquilo não está bom. E no fundo é o interesse meu, não no próximo que está ao meu lado, que me move. Então eu acho que isso são coisas que a gente vai ter que aprender e nos avaliar, que como nós vimos, nos avaliar para acertarmos é uma coisa desejável e importante. O uso consciente e responsável das possibilidades que temos de fazer o bem. Não nos é pedido mais do que podemos. Então nós não podemos nos comparar com grandes benfeitores e nos sentirmos miseráveis porque nunca conseguiremos fazer o que eles fazem. Porque não é isso que Jesus, que Deus quer de nós. Eles querem que a gente faça o que nós podemos agora. E esse que significa o uso responsável das possibilidades que temos. E aí nós vamos relembrar e retomar a parábola dos talentos. Aquele que ganhou 5, ganhou mais 5. Aquele que ganhou 3, ganhou mais 3. Aquele que ganhou 1, não conseguiu ganhar nada. E é esse que foi o problema. Se ele tivesse ganhado mais 1, não precisava ganhar 5. Se ele ganhasse só 1, já estava bom, né? Então essa mensagem aqui é que caracteriza na questão das virtudes esse item. O bem só é computado como virtude quando feito por caridade e com desinteresse, não calculado para se obter algo. Então, o desinteresse pessoal, né? E a caridade, como benevolência, perdão, e deixa eu pegar a cola aqui que eu esqueci. Benevolência, indulgência e perdão, ela que deve ser o norte das nossas boas ações. E Jesus também exemplificou isso, né, quando ele falava que não saiba a mão esquerda, que dá a nossa mão direita, no sentido da gente fazer para o próximo. E que o mérito ou não do que a gente faz, ou de uma pessoa, vem muito disso. Ainda como consequência que nós tiramos aqui, né, a importância também de se adquirir conhecimento e ciência, que fazem parte das boas virtudes. Então, uma das perguntas que me chamou a atenção foi essa, sabe? Ele pergunta lá, se a nossa vida é tão efêmera, será que vale a pena a gente estudar, adquirir conhecimento, estudar ciência, se preparar? E a resposta dos espíritos, não, que deve-se fazer isso. Até para que a gente distinga o bem e o mal, e até para que sejamos mais preparados para a vida e possamos oferecer um melhor benefício, uma melhor caridade, nós temos que fazer isso com conhecimento. Né? A sabedoria vem dessa união do amor e do conhecimento. Então, tudo que a gente puder estudar, matemática, física, uma outra língua, né? Isso é muito valorizado e é muito importante para o aumento das potencialidades das suas capacidades espirituais.
A riqueza, hoje nós trabalhamos bastante, até agora, né, o conhecimento da ciência, tudo isso foi na semana anterior. E nessa semana hoje, nós vimos da riqueza, né, que elas são potencialidades que nós temos de talentos materiais, pelo menos para fazer a caridade material, né, e que a gente pode exercer ou não essas virtudes materiais que a gente tem, né, com a riqueza que nós temos. Que o estudo dos defeitos alheios e dos defeitos sociais, ele pode eventualmente ser bom, mas na maior parte das vezes isso não leva a um grande progresso. E aí ele falou que os defeitos das pessoas depende de como a gente faz, se a gente faz reservadamente, sem contar para ninguém, para tentar aprender o certo, pode ser interessante, mas que na maior parte das vezes é o que nós chamamos de fofoca, né? E aí vimos lá as parábolas de Jesus, do argueiro e da trave, do cisco e da trave no olho do companheiro e assim por diante. E dos defeitos sociais também, né? Depende muito da intenção que temos quando saímos avaliando a sociedade, ou um autor publica um livro e assim por diante. E faltou, talvez, eu dizer aqui, dessa questão de quando se escreve boas obras, ou se dá boas palestras, ou se faz bons estudos, se a pessoa que faz aquilo não vive de acordo com aquilo, se é bom ou não. E a gente viu que para a pessoa tem muito pouco proveito. Talvez tenha um aumento de responsabilidades, pois ela passa a ser conhecedora das coisas e não pode alegar ignorância. Com isso, o discernimento do bem e do mal é maior e a responsabilidade pelo mau uso do livre-arbítrio é maior. Tá certo? Então era esse, com isso nós fechamos esse primeiro item desse capítulo e na semana que vem, às 7 horas, nós vamos dar sequência com o item 2 do capítulo 12, que é das paixões, né? E a primeira pergunta vai ser essa, né, que eu não vou responder, vai ficar para a gente pensar, né, que se o princípio das paixões é natural, é mal em si mesmo, a gente tenta a considerar as paixões como coisas ruins. Mas Kardec sabia muito bem que paixão ela é uma força natural da alma e que ela pode levar ao progresso. Então, ele a considerava natural e pergunta se o seu princípio é bom ou mal, né? Então, fica aí, quem quiser depois estuda, traz, ou estudamos juntos semana que vem.